Quem vai falar um pouquinho disso para a gente é a minha colega aqui da Controladoria, Michele Heringer, que é analista de políticas públicas e gestão governamental. Aliás, a Michele, como eu disse, tem feito um trabalho fantástico, tem ido em diversos órgãos para poder falar sobre esse tema e pela primeira vez fala aqui num evento que também é da Controladoria, não é verdade, Michele? A Michele, ela faz parte, ela é membro titular da Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio do Distrito Federal. Michele, a missão aqui é complicada, porque eu já trouxe algumas questões para você. Espera aí que eu já vou até achar aqui. Eu já dei uma anotada em umas questões, porque eu já quero que a gente saia daqui sabendo disso. Pode ocorrer assédio moral entre colegas de trabalho da mesma hierarquia? Acredito que na sua fala você vai falar um pouquinho disso para a gente, né? E, afinal, o que é o assédio moral? O que é o assédio sexual? E como denunciar? Seja muito bem-vinda, Michele. Boa tarde, Lanier. Obrigada pela apresentação, né? Somos colegas de trabalho, é uma honra estar aqui, você como mediadora nessa live, né? Cumprimento as autoridades, né? A doutora Érica, da Secretaria da Mulher, a doutora Adriana Faria, da Secretaria de Qualidade e Valorização do Servidor, o doutor Paulo Martins, todos os gestores, né, envolvidos aí para que esse evento aconteça e todo o programa que idealizado, né, pelo governo do Distrito Federal também seja executado, né? Os gestores envolvidos, esse envolvimento da gestão, né, dos órgãos, em especial dos órgãos que estão em parceria com esse assunto, é extremamente importante e fundamental para que a gente possa ter ações como essa e outras tantas de capacitação, né, os seminários, os cursos EAD. Como a doutora Adriana trouxe um dado importantíssimo, foram 400 alunos inscritos e certificados no curso EAD acerca do tema assédio. Isso demonstra o interesse dos servidores, né, em buscar conhecimento nesse tema, né? Cumprimento aqui e já de antemão agradeço imensamente a presença da doutora Camila Holanda. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e no Acre. Aceitou o nosso convite de pronto, sempre muito disponível. É uma honra ter um membro do Ministério Público do Trabalho aqui na nossa live para tratar desse assunto, que é muito importante, né? Então, Lanier, você já trouxe várias questões aí a gente vai avançar com o conteúdo, né? A gente vai passar essa parte mais conceitual, mais teórica, né? Tão importante quanto a resposta das perguntas é a gente também poder fixar os conceitos, né? Então, é imprescindível que a gente traga toda essa temática, né, essa conceituação para essa nossa live, para que, com mais informações, nós possamos ter uma qualidade nas denúncias superior, para que a gente possa dar encaminhamento efetivamente àqueles casos que mereçam ser apurados. Apenas como um dado, né, da comissão, na pessoa do Leonardo, que é o nosso presidente da nossa Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio, de dezembro de 2020 até a data do dia 4, mais ou menos, de novembro, nós recebemos 189 denúncias, né, com um quantitativo de 33% dessas denúncias foram encaminhadas para apuração e 67% dessas denúncias foram arquivadas de pronto já num juízo preliminar, um juízo de admissibilidade. Isso pode retratar duas realidades. As denúncias não estão sendo suficientemente instruídas para que a gente possa dar o encaminhamento, e por isso momentos como esse nos ajudam a melhorar a qualidade da denúncia, né? Ou a gente ainda está num cenário de denuncismo, que é algo que a gente também, com esse tipo de ação e outras tantas possibilidades que a gente tem para conversar sobre esse tema, a gente possa combater também. Então, fica aqui o registro desse quantitativo e o percentual de denúncias encaminhadas. Nada impede que, eventualmente, uma denúncia possa ser reaberta, reanalisada, se
novos elementos forem trazidos ao conhecimento da comissão para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários. Então, eu vou começar aqui para que a gente possa já iniciar nossa live aqui, já com a nossa apresentação. Eu acho que está todo mundo vendo, né? Hoje a gente vai tratar, né, o tema da nossa live, o que é preciso para saber, o que é preciso saber para prevenir e denunciar. E tudo que a gente está tratando aqui, assim como a Lanier trouxe e todos os demais conversaram aqui no início, a gente está trazendo em razão da publicação do decreto 41.536, de 1º de dezembro de 2020, que traz esse programa de combate e prevenção ao assédio na administração pública do Distrito Federal. E aí a gente começa conceituando o que é assédio moral. Assédio moral caracteriza-se pela exposição dos servidores, e aí a gente coloca aqui os colaboradores, né, estagiários, terceirizados, eu coloquei aqui de uma maneira geral, a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada ao longo do tempo, no exercício de suas funções. Algo que a gente precisa ter muito assim, fixado em mente é que todas essas situações elas precisam ocorrer de uma forma repetitiva e prolongada ao longo do tempo. Tá? Situações eventuais, esporádicas, elas não vão caracterizar assédio moral, né? Então, ela precisa ser reiterada. E aí a gente fala, nesse sentido, da reiteração, que não precisa ser a mesma conduta a ser repetida. Podem ser diversas, ou um conjunto de condutas ou de situações a que o servidor vai ser submetido, e muito se pergunta quanto tempo a gente precisa, né? Quanto tempo? A legislação não traz esse período, não define, nem na doutrina, mas que seja um tempo suficiente para que a gente perceba que aquela situação ela está se encaixando dentro dessa necessidade do assediador de expor, de constranger e de humilhar, e também um tempo necessário para que as provas sejam levantadas, para que a gente tenha aí uma possível apuração nesses casos, tá? Então, tais condutas são normalmente expressas por condutas sem conotação sexual, ligadas ao abuso de poder e caracterizadas por práticas de humilhação e intimidação ao assediado, e ofender a dignidade ou a integridade psíquica dos servidores. É importante a gente falar disso porque há um adoecimento dos servidores, tá, diante de uma violência tão grave que é o assédio moral, um adoecimento físico, um adoecimento emocional, um adoecimento psíquico, né? Inclusive, no seminário que nós tivemos na semana passada, a doutora Jaqueline, né, psicóloga do Subsaúde, trouxe dados preocupantes com relação a essa questão. Eles fazem um trabalho muito importante, é bom a gente falar, né, aqui, então fazem o acolhimento desses servidores que são submetidos a esse tipo de violência, né, para mostrar aqui para a gente o quão necessário é a gente fazer esse enfrentamento e efetivamente ter em mente que os danos, muitas vezes, eles são irreversíveis nesse caso dessa violência a que o servidor, o colaborador, e aí eu falo de uma maneira geral, é submetido, né? Então, a gente destaca que, para fixar, que é necessária a presença de conduta reiterada, que vise o que humilhe, ridicularize, menospreze, inferiorize, rebaixe, ofenda o trabalhador, causando-lhe esse tipo de sofrimento, tanto físico como emocional e o psíquico, né? O assédio moral na administração pública, como ocorre? Ele pode ocorrer do ponto de vista hierárquico, tá? Essa classificação. Ele pode ter uma classificação de vertical descendente, que seria de cima para baixo, que é o mais comum, né, do superior para o trabalhador, né? E aí a gente tem um exemplo, uma fala do tipo, reiteradas falas, tá? Para variar, o trabalho ficou ruim, vou pedir para o outro fazer. Então, quando eu coloco aqui, para variar, o trabalho ficou ruim, é algo que eu já venho falando que o trabalho está ruim. Mas não é aquela situação em que o chefe pede
conversando com o servidor para que ele reveja o que foi feito, discuta o trabalho que ele apresentou, sugira alterações no sentido de melhorias para a sua própria entrega. Aqui a gente está falando de algo que vise realmente dizer para o servidor, olha, você não tem capacidade para desenvolver o que você vem desenvolvendo. Então, a gente tem essa forma, né, digamos, mais corriqueira de ocorrência, que seria o vertical descendente. Mas a gente também tem a forma de ocorrência vertical ascendente, que é de baixo para cima, do trabalhador para o superior. E aí muitas pessoas, durante os cursos, em palestras, perguntam, mas isso é possível? É possível sim, isso acontece de um servidor querer tirar um chefe, acontece de várias pessoas se aliarem num grupo e querer tirar o chefe por alguma razão, de entender que aquele chefe não tem condições de estar ali, enfim, acontece muito isso na administração pública, em especial nas trocas de governo, quando se tem uma troca de chefia, enfim, isso é muito corriqueiro. Então, um exemplo seria, vamos transformar a vida do nosso chefe num pesadelo. E aí a equipe se alia, né, com o único propósito de minar aquele chefe dentro daquela situação, né? Então, é possível, sim, a gente ter a ocorrência de assédio de um trabalhador para o seu superior. Mas uma outra forma também, que muitas pessoas ficam sem saber que pode ocorrer, e a Lanier trouxe essa pergunta para a gente, é a forma horizontal. Ele pode ocorrer, sim, na mesma hierarquia, entre colegas de trabalho, né? E um exemplo, ela não dá conta do trabalho, sempre sobra para a gente, sempre vem para a gente, sempre sobrecarrega a gente. Então, nesse sentido, a gente tem sim, né? Não necessariamente tem que ter essa hierarquia, digamos assim, um subordinado com a chefia, mas a gente pode ter na hierarquia, na mesma hierarquia, a ocorrência do assédio moral, sim, tá? E isso acontece também com uma certa frequência, muito embora a gente ache que isso não é possível, tá? Então, é aquela vigilância dos colegas, né? É aquela questão de falar que o colega não consegue fazer as entregas, que ele não dá conta, né, de atender o que está sendo demandado, e aí a equipe é sobrecarregada, enfim, são N situações que a gente pode trazer aqui como exemplo. E a forma mista, que seria o horizontal e o vertical, tá bom? Então, só para reforçar que isso é algo importantíssimo, né, que situações isoladas e pontuais, elas não caracterizam assédio moral. Ela pode caracterizar alguma outra situação, não uma infração, né, prevista na Lei 840, né, você não age com urbanidade, você não age com cordialidade com seus colegas, e até outras situações que a gente poderia nominar, mas não assédio na sua forma e na sua conceituação. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode visualizar, inclusive, nessas situações de denúncia que chegam até a comissão atualmente, a gente vê muitos casos de conflitos interpessoais, de dificuldades de relacionamento entre colegas de trabalho, né, que entendem aquela situação como um assédio moral, quando, na verdade, o objetivo ali não é outro senão se colocar ou colocar suas ideias. Porque o assédio, essa forma, ela tem uma intenção de subjugar, ela tem uma intenção de trabalhar essa questão da autopercepção do servidor, né, ou do colaborador, né? Então, a gente também tem visto e tem feito encaminhamentos para a mediação, porque hoje a gente, dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente tem situações conflituosas, a gente tem relações que a gente se encontra em dificuldades com os colegas nas relações interpessoais, né? Então, essas situações elas precisam ser tratadas em outro ambiente que não a correição, que não um processo administrativo disciplinar, né? A gente precisa tratar isso de uma outra maneira, né? Dentro de um ambiente de mediação, para que a gente possa colocar aquelas partes a entender cada uma a sua responsabilidade, o que pode ser trabalhado, pode ser melhorado, né? E compreendido para que aquelas relações possam fluir da melhor maneira possível dentro do seu ambiente de trabalho. Então, como é que a gente reconhece o assédio, né? Como é que a gente poderia reconhecer? Mais na frente eu trago alguns exemplos de situações corriqueiras, né?
que a gente acaba lendo e passando nas palestras, e muitas pessoas falam, nossa, eu já sofri assédio, não fazia nem ideia. Eu também já sofri assédio, assim como o doutor Paulo colocou aqui, e eu acho que, na realidade, nós somos potenciais assediadores, isso no sentido de que até onde eu posso ir, né? De repente, dentro de uma situação de chefia que eu estou sendo colocado, até onde eu posso ir, até onde eu não faria determinada coisa para fazer uma entrega, achando até, inclusive, que eu estaria exigindo da minha equipe um alto desempenho, né, que eu estaria exigindo para que a equipe que tem esse potencial possa fazer determinada entrega. Então, à medida que a gente consegue refletir nesse assunto, a gente consegue perceber também que é possível a gente também, num futuro muito próximo, ou até agora exercendo um cargo de chefia, ou até entre os pares, a gente ser um potencial assediador, né? Ou a gente ter sofrido, ou estar sofrendo. Por isso que a gente está aqui. Então, é assédio quando a gente tem uma intensidade da violência psicológica, a gente tem um prolongamento, né, no tempo, a situação ela vai ocasionar dano psíquico e moral, né, e a gente tem a marginalização do servidor, colaborador no seu ambiente de trabalho. Para mim, esse é um dos pontos assim que a gente precisa discutir. Por quê? Porque ele acaba ficando realmente à margem daquela equipe, seja porque as pessoas não querem se envolver, não querem denunciar, porque elas podem se sentir potencialmente a próxima vítima, né? Elas não querem, digamos assim, interferir naquela relação que está se dando ali de assédio, justamente para que ela não vire a próxima vítima, para que ela não seja a próxima vítima, ou para que o chefe não faça nenhuma ligação com aquela situação daquele servidor ou daqueles servidores que vierem ali a estar próximo daquele servidor que está sofrendo assédio. Então, se cria uma rede de silêncio muito grande, né? Que por todas as suas justificativas acaba crescendo e acaba se consolidando. E é por isso que a gente está trabalhando tão intensamente com esse tema, que a gente está trabalhando trazendo conhecimento para que a gente possa entender a necessidade da denúncia, a necessidade de dar apoio à vítima, de ser testemunha, sim, em caso de ocorrência de assédio, para que você não seja a próxima vítima, para que a atitude do assediador não se fortaleça e ele se sinta inalcançável ou inatingível de alguma forma. Então, a gente realmente precisa quebrar essa rede de silêncio para que a gente possa efetivamente ter bons resultados no combate ao assédio, né? E no futuro muito próximo a gente trabalha muito mais com a prevenção do que com o combate. Então, algumas características dentro do ambiente de trabalho, elas tornam esse ambiente mais propício dentro da administração pública. A gente tem uma estrutura hierarquizada, então a gente tem vários chefes, e pode acontecer em vários níveis. A gente tem uma burocracia excessiva, infelizmente a gente tem conjuntos normativos de todas as ordens, né? Então isso também dificulta. A gente tem uma regulamentação insuficiente, e aí é que eu faço um parêntese com relação ao governo do Distrito Federal, né? A primeira unidade da federação que está enfrentando isso através de um decreto, de atos normativos, a gente tem a cartilha, que eu vou falar mais um pouco à frente. Então, são aí normativos que nos dão mais, digamos assim, possibilidades de trabalhar no sentido de combater o assédio dentro da administração pública. A gente tem uma falta de compromisso, muitas vezes, dos próprios servidores, tá? A gente tem uma falta de compromisso de alguns gestores, né, que não querem trabalhar o assunto dentro dos seus órgãos para que ninguém faça a leitura de que pode estar ocorrendo assédio ali, né? Há exemplo de vários órgãos que têm solicitado palestras e lives nesse sentido. A leitura é muito diferenciada. Eu acho que quando o órgão acaba fazendo esse enfrentamento e pedindo esse tipo digamos assim, de capacitação para os servidores do seu órgão, está demonstrando uma preocupação, né, com os servidores, com a ocorrência desse tipo de prática dentro dos seus órgãos, né? Então, eu acho que, na verdade, fortalece muito mais do que torna aí um potencial alvo de questionamentos com o que é que efetivamente está acontecendo naquele órgão, que ele está pedindo uma palestra sobre assédio.
Na verdade, eu acho que mostra muito mais uma preocupação do gestor. Então, precisa ter esse envolvimento. E o último, que é essa alta competitividade, e aí eu falo aqui de cargos comissionados de maneira geral, funções, né? A gente tendo essa alta competitividade, a gente acaba gerando ali entre os pares, digamos assim, uma dificuldade em lidar com aqueles que têm cargo, com aqueles que não têm, e se aquele não tiver, pode ser eu, o próximo a ocupar aquela função, vou ter uma remuneração um pouco maior. Então, a gente também tem esse ambiente mais propício dentro da administração. Em contrapartida, a gente também tem vantagens para combater o assédio na administração pública. A gente tem estabilidade, a gente tem uma maior proteção jurídica contra esses atos ilícitos, né? E a gente tem possibilidades maiores de buscar reparação, tanto no plano administrativo, com a instauração de processos administrativos disciplinares, como no judiciário, né? Como no judicial. Então, a gente também tem uma proteção aí dos órgãos de controle externo, seja o Tribunal de Contas, seja o próprio Ministério Público, tanto do Trabalho quanto o Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios. Então, a gente tem órgãos aí, né, que podem amparar e podem ser também instados, né, a trabalhar essa temática também. As consequências físicas e emocionais, psicológicas decorrentes do assédio, né, como eu já falei, é algo muito grave, né? Existem situações de aposentadoria prematuras, né? A pessoa interrompe a sua vida profissional, né, de uma forma, digamos assim, violenta, né? Ela tem que parar porque ela não dá mais conta. Então, a gente tem várias outras questões físicas também atreladas a essa questão emocional, que a gente sabe muito bem que nosso corpo é reflexo das nossas emoções. Então, a gente destaca que o assédio moral ele gera na vítima profundo sofrimento, modificando a forma como vê o mundo, além de alterar o modo de vivência da própria pessoa, né? Então, a pessoa vai ter uma distorção da forma como ela se vê. Ela vai começar a achar realmente que ela não tem capacidade laboral para desempenhar determinadas atividades, e muitas vezes atividades que ela vinha há anos desenvolvendo e desenvolvendo de uma forma extremamente satisfatória, ela começa a acreditar que ela não tem condições de estar ali naquele momento desempenhando aquelas funções que lhe são designadas, né? Em alguns casos, os danos são incalculáveis e por esse motivo o assédio é tratado como uma violência grave, a qual já deveria ter sido extinto, né, das relações de trabalho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que ele pode evoluir para uma capacidade laborativa, né, os danos, seja ela temporária ou permanente, né, casos de atestados médicos superiores a 6 meses, pessoas com síndrome do pânico, pessoas que estejam incapacitadas de desempenhar suas atividades, inclusive de forma permanente, como eu falei da aposentadoria, em casos mais graves até o suicídio, né? O que constitui um risco invisível para quem, mas que é totalmente real e deve ser combatido. Tá? Em casos assim, a gente tem registros, né, na literatura, a gente tem dados de casos, infelizmente, de suicídios em razão do sofrimento causado pela prática do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente realmente precisa estar atento, tá? Então, a gente tem consequências para o indivíduo, né? E são dores generalizadas, estresse, alteração do sono, palpitação, a pressão alta, isolamento, crises de choro, depressão, problemas familiares, que a pessoa acaba levando tudo aquilo que ela está vivenciando para suas relações fora do ambiente de trabalho, seja familiar, seja entre os amigos, desenvolve síndrome do pânico e, como eu falei, em casos extremamente graves, né, o suicídio, né? Como eu falei, o Subsaúde faz esse mapeamento, faz esse acompanhamento, né, por meio dos profissionais extremamente qualificados. Eu fiquei realmente muito feliz em saber que a gente tem esse apoio, né, e aí fica já aqui o registro para que as pessoas busquem esse apoio que a gente tem dentro do Distrito Federal, tá? Consequências para a instituição ou para o órgão, né, são claras. Redução da produtividade, ninguém consegue produzir sendo vítima de assédio ou presenciando situações de ocorrência de assédio, mesmo que não seja com você, dentro da sua, digamos assim, da sua unidade de trabalho, né, do seu setor, da sua unidade,
você tem uma redução drástica da produtividade, você tem um aumento na rotatividade pessoal, as pessoas não querem ficar naquele ambiente, né? Você tem uma tendência ao aumento de erros e acidentes, né? Porque a capacidade cognitiva, de concentração, fica extremamente comprometida, você tem um absenteísmo muito grande, né? As faltas são grandes, a pessoa não tem vontade de trabalhar, ela não tem vontade de estar naquele lugar, né? É a aposentadoria prematura, um clima desfavorável para o trabalho, licenças médicas e aí demissões e exonerações. E a consequência para a sociedade são custos com tratamento médico, despesas, né, com benefícios, uma má prestação do serviço público, que, na minha opinião, é uma das questões mais impactantes, porque, na verdade, nós fazemos entregas, né, de serviços públicos. Então, se a gente tem todo esse adoecimento de uma unidade, todo um adoecimento de um órgão, enfim, provavelmente as entregas vão estar comprometidas em algum nível. Né? Então, essa má prestação do serviço público é algo realmente que vai impactar na sociedade. E os altos custos com processos administrativos, sejam eles disciplinares, sejam eles judiciais. Então, a gente vê que o assédio ele tem, digamos assim, uma abrangência muito maior do que a gente só imagina que seja para o indivíduo. A gente tem consequências para a família, a gente tem consequências para aquele ciclo de amizade, a gente pode ter consequências, inclusive com uma pessoa que vai tirar a própria vida, né, com esse peso de estar ali identificando uma situação de potencial assédio, a gente ter essa dificuldade em lidar com tudo isso. Então, adoece os servidores que estão ali ao redor, adoece o próprio órgão, a gente, no final das contas, a gente tem uma má prestação do serviço público, né? E aí a gente pode falar um pouquinho do perfil do assediador, né? Aí todo mundo sempre pergunta, como é que eu posso identificar um assediador? Infelizmente, ele não vem ali com uma estrela, né, na testa ou algo que pode caracterizar e olhar que é o assediador, né? Quem é o assediador, na verdade? Mas, em regra, o assediador é uma pessoa extremamente insegura, extremamente crítica, né? É uma pessoa que ela pode ser muito egocentrada, né? E é uma pessoa, inclusive, isso é importante a gente falar, que ela pode criar uma realidade que não é a realidade que está ocorrendo, e, em razão disso, ela começar um assédio. Eu explico melhor. É o seguinte: eu posso ter uma realidade de um servidor que está se destacando na unidade e tem a intenção, né, de tirar o lugar do chefe. Mas o possível assediador ou assediador, ele às vezes vê um servidor fazendo entregas, a pessoa se destaca, tem uma situação ali, digamos, colocada de um servidor que é o servidor dele que faz as melhores entregas, e ele faz uma leitura e fala assim, opa, eu preciso ficar atento com fulano. Ele está querendo aparecer demais. Então, ele, às vezes, está distorcendo uma realidade que nem existe. Aquele servidor, ele só está ali para fazer as entregas, ele está trabalhando da melhor forma possível, né, com todo o seu potencial ali de pronto para ajudar a equipe, e ele faz uma leitura distorcida daquela situação e ele passa a sediar aquele servidor para que ele entenda que ele não tem condições de avançar. Né? Então, a gente pode ter essa realidade posta, né, de um servidor que realmente tem a intenção de prejudicar o seu chefe, no sentido de se destacar tanto que a ideia dele é tirar o chefe, ou o próprio chefe não consegue lidar com alguém que tenha competência, que tenha possibilidade de se destacar dentro da equipe e se manter tranquilo, no sentido de falar, olha, eu vou trabalhar da melhor forma com esse servidor. Né? Então, a gente não tem um perfil fechado, mas, em regra, são pessoas que têm, digamos assim, essa possibilidade desse perfil de insegurança e de egocentrismo, de crítica, né? E aí ele acaba identificando dentro da equipe possíveis vítimas do assédio, tá? São pessoas que são também inseguras, são pessoas que têm, digamos assim, uma dificuldade em se colocar, né? De questionar. Então, muitas vezes, a gente falou isso no seminário, e a Jaqueline falou isso com muito mais precisão do que eu, até porque é da área dela, né? Ela é psicóloga.
desses ganchos, né, dessas ligações que se fazem com essa questão, digamos assim, psíquica, porque o assediador ele precisa de uma vítima que aceite tudo aquilo que está sendo colocado para ele de alguma forma, né? Muitas vezes a vítima ele percebe que aquela pessoa ela não se coloca, ela tem dificuldade em se colocar. Então é muito mais fácil eu trabalhar com esse servidor do que com aquela pessoa que questiona, né, respeitosamente, com aquela pessoa que sempre está ali querendo entender a razão de determinadas situações que são colocadas, né, de uma forma sadia ali dentro da equipe. Então, a gente tem essas situações também, né? Então, eu trouxe bem rapidinho, vou passar aqui, porque a gente ainda tem a palestra da doutora Camila, atitudes que podem expressar assédio, né? Atitudes que expressam assédio que podem expressar. Por quê? Porque se uma dessas atitudes ocorrer de uma forma pontual, como eu disse, ela não vai caracterizar assédio. E a pergunta que sempre faz é assim: precisa ser só uma dessas atitudes? Ou ela pode ser um conjunto dessas atitudes? Não, ela pode ocorrer com várias dessas atitudes, né? Pode ser mesclado e, de novo, prolongado ao longo do tempo. Então, vou passar aqui algumas: retirar a autonomia do servidor, né? E aí eu boto aqui estagiário ou terceirizado, contestar a todo momento as decisões do servidor, né? Ficar em reuniões contestando, ridicularizando, fazendo, digamos assim, algum deboche de todas as falas do servidor, sobrecarregar com novas tarefas o servidor, né? E a gente não está falando aqui de não haver a possibilidade de desempenhar novas tarefas juntamente com aquelas que a gente já desempenha, né? Não é isso, né? Eu vou sobrecarregar com novas tarefas de forma a inviabilizar qualquer entrega que ele tem que fazer, né? E aí eu não deixo ele se capacitar para usar um sistema novo, eu não trago nenhuma fala no sentido de que aquelas novas tarefas, o que aquilo vai agregar na equipe, como é que foi feita a distribuição, tá? Dentro da equipe. Retirar o trabalho que normalmente competia a determinado servidor, né? Volto a dizer, isso pode acontecer desde que seja conversado, seja explicado, haja uma redistribuição das tarefas internas, isso é extremamente possível também, né? Ignorar a presença do servidor, estagiário terceirizado, dirigindo-se apenas aos demais trabalhadores, né, os empregados. Isso é extremamente comum, acontece sim, né? Passar tarefas humilhantes para servidor, né? Uma situação que nós tivemos de apuração também, uma pessoa chegava, né, na sua sala e às vezes estava chovendo, ela pedia para o estagiário enxugar o sapato ou a sandália, porque estava molhado da chuva. Então, são situações que a gente nem imagina que existam, mas infelizmente ainda acontece, mas é por isso que a gente está aqui trabalhando essa temática. Outras tantas, como falar aos gritos, espalhar rumores a respeito do servidor, né? Às vezes a chefia tem acesso, porque o servidor vem confidenciar alguma situação que ele está passando, pessoal, até para justificar, né, uma baixa na produtividade, a necessidade, às vezes, de estar ausente, né? E aí o chefe acaba espalhando esses rumores ou expondo a vida pessoal do servidor, né? Não levar em conta os problemas de saúde do servidor. E aqui eu sempre faço uma observação: é necessário sim levar em conta esses problemas do servidor, mas é importante o servidor também dizer para a chefia que está enfrentando alguma situação com relação à sua saúde ou de um dependente, de alguém da família, né? E aí procurar os afastamentos legais necessários. Não é simplesmente faltar e falar que estava doente e ainda achar ruim quando a chefia faz alguma fala no sentido de que deveria ter avisado. A gente tem escalas aí de servidores da saúde, né, que também trazem problemas quando elas têm essa interrupção, né, do trabalho, enfim, tudo tem que ser conversado, né. Criticar a vida particular do servidor, isolar fisicamente no ambiente de trabalho o servidor, né, para que ele não se comunique com os demais colegas, então cria realmente um isolamento, né. Desconsiderar ou ironizar as opiniões da vítima em reuniões e de maneira reiterada, né? Impor a determinado servidor regras ou condições de trabalho personalizadas, delegar ao servidor
tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros, determinar ao servidor o prazo desnecessariamente curto para a finalização de um trabalho, então não tem nenhuma necessidade ou nenhuma justificativa que seja plausível para que aquele prazo seja tão exíguo para finalizar um trabalho, né? De modo a minar mesmo o servidor, não atribuir atividades ao servidor, isso é extremamente comum. Aí o que acontece? Ele acaba se sentindo inútil, tendo essa sensação de inutilidade, causando para a equipe uma sensação de humilhação, e também a equipe começa a enxergar ele como alguém que não produz e por isso a equipe está sobrecarregada. Então, isso é extremamente comum de acontecer. No ambiente de trabalho, o chefe ele retira do servidor a atribuição, ele não informa para ninguém que aquele servidor não está fazendo nada, a vítima se sente inútil, se sente incompetente, né? Ele se sente, inclusive, humilhado, os colegas não entendem por que ele não está fazendo e tem a sensação de estarem sobrecarregados e até mesmo, de fato, estarem sobrecarregados. Mas muitas vezes é o assediador que causa toda essa situação. Manipular informações, deixando de repassá-las com a antecedência necessária para que o servidor realize essas atividades, quer dizer, eu sei que a gente vai ter um prazo de entrega e eu deixo para fazer isso em cima da hora, então eu acabo criando um tumulto, uma situação difícil para aquele servidor, porque o que ele poderia fazer em uma semana, ele vai ter que fazer em 2 dias, né? Então, emocionalmente, ele vai ser solicitado, tem um desgaste muito maior do levantamento de todas as variáveis, de todos os relatórios imensos que, de repente, tenha que fazer, num prazo que ele poderia aí estar diluído e poderia ser tranquilamente entregue, né? Vigiar excessivamente determinado servidor, né? Colocar os colegas para vigiar também, né? Olha, gente, isso aqui é algo que eu já vi acontecendo, né? Eu sempre coloco limitar o número de vezes e monitorar o tempo que o servidor permanece no banheiro. Isso, eu não tenho notícia disso estar acontecendo agora, né? Que bom, não chegou, pelo menos que eu tenha conhecimento na comissão, nada parecido, mas eu já vi acontecendo isso, tá? Ninguém me contou, eu já vi acontecendo. Fazer comentários indiscretos quando o servidor falta ao serviço, advertir arbitrariamente o servidor, divulgar boatos ofensivos, instigar o controle de um servidor com outro, foi algo que eu falei, além dele ter um controle excessivo em cima do servidor assediado, né, ou do colaborador, ele instiga esse controle pelos colegas, tá? E são colegas que na hierarquia estariam ali na mesma estrutura, né, não teria nenhuma hierarquia chefia ali para que justificasse essa possibilidade desse controle do colega, né? Os alvos mais frequentes, como eu falei, é importante, não existem estudos para provar a questão da vítima, né? O perfil, né? Não tem pré-definido para se tornar uma vítima, não há um perfil único nem padronizado. O que a gente tem de legislação hoje, a gente tem a Lei 840, né, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos no Distrito Federal, que são infrações médias do grupo 2, praticar assédio moral, assédio sexual ou assédio moral, puníveis, né, com a suspensão de até 90 dias, né? E aí a gente passa agora, né, rapidamente aqui, para a questão do assédio sexual. O assédio sexual, o conceito, né, ele pode ser conceituado como toda conduta de natureza sexual não solicitada que tem um efeito desfavorável no ambiente de trabalho ou consequências prejudiciais no plano do emprego para as vítimas, tá? Essa é uma doutrina que a gente traz aqui, uma conceituação, que é importante a gente destacar que o assédio ele pode ocorrer por atitude clara ou sutil, falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, via em forma de coação ou ainda de chantagem, tá? Então, o que a gente precisa ter em mente com relação à questão do assédio sexual é que, para caracterizar, é necessário o não consentimento da pessoa assediada. E o objetivo, por parte do assediador ou da assediadora, é de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então, a gente está falando de algo de natureza sexual, tá? E aí a gente precisa ter muita atenção com relação a isso, né? Que elogios sem conteúdo sexual, cantadas, paqueras ou flertes
consentidos não constituem assédio sexual, né? Eu costumo sempre falar, quando eu tenho oportunidade desse tema, da necessidade da gente ter muito cuidado, né, com os elogios que são feitos aos colegas, né, de uma maneira geral. Né, o ambiente de trabalho é um ambiente profissional, que a gente se mantenha profissional, né, que a gente evite determinados comentários, né, porque, de repente, a minha intenção é uma, mas aquela pessoa pode compreender de uma outra forma. Então, assim, a orientação é que a gente tenha muito cuidado com relação a essa questão, né? É lógico que a gente, eu sempre falo isso, a gente não manda no coração, né? Conheço alguns colegas que começaram seus relacionamentos, estão casados, constituíram família dentro do ambiente de trabalho, né? E o que a gente tem aí? A gente tem possibilidade de socorrer, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande dessas situações ocorrerem dentro do ambiente de trabalho. E, mais uma vez, eu reforço que há necessidade, né, para a caracterização do assédio sexual, do não consentimento. Uma pergunta muito comum também com relação a essa temática é se há necessidade, né, de se ter condutas reiteradas, né, e um prolongamento aí do tempo. Não há necessidade, uma única conduta nesse sentido pode caracterizar, sim, um assédio sexual, tá? E aí exigir que isso fosse prolongado ao longo um período de tempo seria ainda, na minha opinião, uma violência ainda maior, tá? E a gente precisa falar, né, das formas e tipos de ocorrência do assédio sexual, que é o assédio vertical, quando homem ou mulher em posição hierárquica superior vale-se de sua posição de chefe para constranger alguém com intimidações, pressões ou outras interferências, né, com o objetivo de obter um favorecimento sexual. Né? Essa forma de assédio, ela aparece descrita no Código Penal. Antes de eu ler aqui o normativo, eu queria fazer assim, uma observação muito importante. Homem ou mulher pode ser o assediador, tá? A gente não está falando aqui que somente os homens praticam assédio sexual, tá? É muito comum, eu imagino, inclusive, que estatisticamente a gente teria um percentual muito maior, né, em termos de denúncia, se a gente fosse ver, maior do que a gente já se tem, concorrência de homens serem assediados por mulheres. Só que, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura machista, né, em que o homem ele se vê numa situação muito delicada, né, de comentar com colegas, de até dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente familiar, falar que está sofrendo um assédio sexual, né, de uma mulher, né, ele tem essa dificuldade de se colocar no sentido até para os próprios colegas que podem falar, nossa, mas você não está interessado? Você vai negar essa situação? Como assim? Você está achando ruim uma mulher dar em cima de você? Né? E isso é muito grave, isso é muito complicado, porque o homem ele não precisa se submeter a uma situação como essa, né? De violência como essa, para que ele não passe essa situação, né? E em contrapartida, em algum momento, alguém vai questionar, falar, você deu mole, né? E se tiver um assédio de homem para um homem, de uma mulher para uma mulher, você deu mole. Então, a gente tem uma sociedade muito preconceituosa, muito machista ainda, né? E vários cursos que eu já dei nessa temática, eu tive a grata, digamos assim, infelizmente, né, aconteceu, mas eu tive a grata surpresa de terem homens, na minha opinião, extremamente corajosos que levantaram a mão e se colocaram como vítimas de assédio sexual. Né? Isso mostra que a gente está superando determinados preconceitos, determinadas dificuldades, tá? Então, no artigo 216-A, né, já traz essa tipificação como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Pena detenção de 1 a 2 anos. E o assédio horizontal, que ele pode ocorrer, né, não há distinção de hierarquia entre pessoas, né, que assedia e aquela que é assediada, a exemplo de questões entre os colegas de trabalho, tá?
O assédio sexual é crime, né? A gente ainda não tem a criminalização do assédio moral, mas espero eu que isso não demore a acontecer, né? Para que a gente tenha ainda muito mais elementos e musculatura para a gente combater essa questão, mas assédio sexual é crime, né? Requisitos para a configuração do assédio sexual, ele tem que ser provocado por um agente que age com essa ascendência, né? Ou com essa questão de impor o outro, né? Ele tem que acontecer necessariamente de forma dolosa, né? Pelo comportamento do agente que vise a vantagem, né? E ele sem o consentimento da vítima, tá? Então, são esses requisitos para a gente configurar o assédio, né? De forma dolosa, né? Pelo comportamento do agente e sem o consentimento. Para caracterizar o assédio sexual é necessário contato físico? Não, não é necessário contato físico. Ele pode acontecer de outras formas, tá? Por meio de mensagens, por meio de aplicativos, né? WhatsApp, outros tantos que nós temos disponíveis, mensagens em redes sociais, telefonemas, e-mails, bilhetes, né? Então, a gente tem essas possibilidades de ocorrência de assédio sexual que não necessariamente, digamos assim, o contato físico, né? E a gente tem que falar também do assédio sexual e do ambiente de trabalho. É importante que a vítima saiba que o assédio sexual pode ocorrer mesmo fora do ambiente de trabalho. No entanto, é necessário que as relações entre a vítima e o agressor ocorram por conta do trabalho. E isso sim pode caracterizar o assédio sexual. Do que eu estou falando aqui? Daquele lanche ali fora do ambiente de trabalho, né? A gente, daquela carona que é oferecida, né? Por um colega ou por uma colega, enfim, e aí no meio do caminho. Então, se aquela situação está ocorrendo necessariamente por conta de uma relação que se estabeleceu no ambiente de trabalho, a gente pode estar, sim, falando numa situação de assédio sexual, tá? E aí as consequências e meios de prova do assédio, né? Então, a gente tem essas consequências tanto na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera penal, né? Com questões aí envolvendo, inclusive, improbidade administrativa em casos, né? De função pública do agente, ele vai perder essa função pública, né? A gente pode ter esses casos. E os meios de prova seriam aqueles que a gente conseguir coletar. Porque o que acontece? No assédio sexual, ele ocorre de uma forma velada, né? Ninguém no meio de uma reunião, em sã consciência, vai sair aí dando, né, criando situações em que ele vai se expor na ocorrência desse assédio, né? Então, ele acontece muitas vezes de uma forma velada. Então, a palavra da vítima tem um peso muito maior. Por isso, a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade também em denunciar essas questões. Porque a gente já teve casos de situações em que a gente teve um constrangimento, teve situações em que a gente levou, né, o possível assediador, né, a passar por uma situação de que efetivamente ele não tinha sequer nem de longe assediado na época estagiária, né? E aí ele teve problemas familiares muito sérios. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade na condução dessas apurações também, inclusive nos registros das denúncias, nos canais de ouvidoria, em orientar as pessoas com relação a essa questão do assédio. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, porque isso traz muitas consequências, né? A legislação eu já passei, o artigo 192, 840, né? Pode-se provar a prática do assédio por meio de bilhetes, de cartas, de mensagens, de documentos, de áudios, de presentes, registros, né? Que a gente possa ter dos canais internos, de repente até alguma filmagem, enfim. A gente tem essa possibilidade, né, de se provar, né? Aquela foto que se posta ali nas redes sociais, o chefe vem, faz um comentário, né? E também as testemunhas que tenham conhecimento dos fatos. Então, se você é testemunha de uma cena de assédio sexual no trabalho, ou de assédio moral, supere seu medo, seja solidário, denuncie, você pode ser a próxima vítima. Não esqueça de que o medo reforça o poder do agressor, a gente não pode mais silenciar, a gente precisa denunciar, mas que a gente faça uma denúncia com qualidade, né? Trazendo o nome do assediador, o nome da vítima, o nome da unidade,
porque não adianta eu dizer que está acontecendo assédio dentro da... Vou dar só um exemplo, que é uma secretaria que tem um grande quantitativo de servidores dentro da Secretaria de Saúde. Essas, possivelmente, certamente, essa denúncia será arquivada de pronto, porque a gente não tem condições de fazer apuração, né? Então, a gente precisa de elementos mínimos, mesmo que para que a gente oriente a instauração de procedimento de investigação preliminar, né? Que o órgão onde ocorreu a irregularidade é que vai fazer esse acompanhamento. Você pode oferecer apoio à vítima, disponibilizar-se como testemunha, procurar, né, o sindicato, relatar o ocorrido, apresentar situações a outros servidores, solicitar uma mobilização, denunciar os órgãos competentes, comunicar a situação ao superior hierárquico do assediador. A forma que a gente tem de acabar com assédio, prevenção e enfrentamento, né? São tarefas contínuas dentro de todas as organizações. A gente precisa derrotar essa prática, né? Tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. Ele faz parte das nossas lutas, né? E dos nossos direitos, né? E dessas oportunidades, igualmente entre homens e mulheres. A gente precisa dizer não, já está na hora da gente extirpar essas relações de trabalho. As ações contra o assédio sexual, a ação, né, não é uma luta de mulheres contra homens, é uma luta de todos, independentemente do gênero, que desejam um ambiente de trabalho saudável. Danos provocados por assédio moral, tanto como assédio moral como sexual, não conseguem se desfazer. Então, só para finalizar, o encaminhamento após o recebimento da denúncia no ambiente de ouvidoria, ele é encaminhado para a Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio, que vai fazer o juízo de admissibilidade prévio para verificar se há indícios mínimos de ocorrência de assédio moral ou sexual. Após essa avaliação pela comissão, né, elaborada uma nota técnica e é encaminhado para o órgão onde ocorreu ou está ocorrendo a irregularidade para que ele faça apuração. E o monitoramento vai ser feito pela comissão, tá? O monitoramento dessa apuração, né? A gente vai solicitar informações, se já foi instaurado o processo, em que estágio esse processo se encontra e qual foi o desfecho dessa situação, até para que a gente possa conseguir fazer um mapeamento dos órgãos, das unidades em que essa prática está acontecendo com mais frequência, tá? Então, a apuração é feita pelo órgão de origem. Se envolver alguma autoridade superior naquele órgão que impossibilite a apuração por parte do órgão onde ocorreu a irregularidade, aí é feita uma avocação do procedimento pela Subcontroladoria de Correição Administrativa, que é vinculada à Controladoria Geral do Distrito Federal. Né? A gente faz esse encaminhamento e a gente entendendo também a ocorrência desses fatos, em especial do assédio sexual, né? A gente faz o encaminhamento para a Polícia Civil, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Não posso deixar de falar que a cartilha ela está disponível em meio virtual, né, em todos os sites oficiais do Governo do Distrito Federal, dentro do site da Controladoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao decreto que eu já trouxe no início, né? Então, é isso. Queria agradecer, né, a participação aqui. E, Lanier, com você agora. Muito obrigada pela colaboração, Michele, mas você não vai sair ainda não. Eu tenho umas perguntinhas aqui para você. O pessoal está participando no chat. Inclusive, eu quero convidar vocês. Enviem suas perguntas enquanto as nossas palestrantes estiverem trazendo conteúdo. Você pode enviar sua pergunta, o nome, de onde você é. A gente não vai fazer a leitura do nome nem de onde você é, só para a gente saber quem está participando mesmo. E antes de fazer a pergunta, Michele, eu vou só falar o seguinte. A Michele acabou de falar, mas eu preciso repetir. A ouvidoria é o seu canal, servidor, para que você denuncie. Se você não denunciar, a mudança não pode acontecer, ninguém pode fazer nada por você. A Michele acabou de explicar, inclusive, todo o processo que é feito a partir dessa denúncia. Então, 162 ou ouve.df.gov.br. Utilize o canal. Inclusive, eu falei um pouquinho antes da Michele entrar aqui, que com esses dados a gente consegue até olhar melhor, né, Michele, para onde a gente tem que olhar com mais atenção, o que a gente precisa informar mais, o que a gente precisa fazer, atuar. Então, ajude a gente. Sobre as perguntas e a participação no chat, eu só peço que vocês tomem muito cuidado. A gente está aqui hoje para aprender e saber, de fato, o que é, o que não é assédio. Então, cuidado com a exposição de nomes, de lugares. Mande a sua dúvida. Bom, falando em dúvida, Michele, é o seguinte. A gente acabou de viver um momento
onde tudo mudou. O trabalho remoto veio de forma compulsória, a maioria de nós não estávamos preparados para isso. Com isso veio as mudanças, né? E eu gostaria que você desse aí 3 exemplos de ações, de atitudes e situações que são consideradas assédio moral dentro desse modo de trabalho remoto. Quer que eu dê algum exemplo? Eu acho que você tem todos os exemplos listados. Não, Laniel, o que você colocou é algo que a gente realmente precisa estar bem atento, essa questão da ocorrência do assédio moral, né, no ambiente de teletrabalho. Inicialmente, a gente estava num teletrabalho compulsório ano passado, e além desse teletrabalho que a gente não estava preparado com nenhuma estrutura, digamos assim, dentro com os equipamentos, enfim, com aquela logística, todo mundo em casa, isolado, diante de uma pandemia que todos desconheciam. Ainda estamos na pandemia, mas hoje a gente tem muito mais elementos para se tranquilizar, digamos assim, a gente avançou muito mais, né? Então, a gente tem um cenário diferenciado hoje, até porque a gente tem essa possibilidade de estar em teletrabalho hoje, já pelo que foi posto pelo governo do Distrito Federal. Então, situações que podem caracterizar a assédio no teletrabalho, nesse meio virtual, né, que são ocorrências dessas reuniões online que a gente tem, né, às vezes a pessoa está impossibilitada de abrir sua câmera por algum motivo e o chefe faz aquela solicitação, a pessoa explica que por qualquer motivo que seja, não tem a possibilidade de abrir a câmera, né? E aí se faz alguma piada nesse sentido. Muitas vezes a pessoa está com a câmera aberta, passa alguém, ou fazem comentários do tipo, nossa, que bagunça é essa aí atrás, sua casa é uma bagunça, assim como tudo que você apresenta, e são digamos assim, comentários nesse sentido de expor o servidor e expor aquele ambiente fora do ambiente de trabalho que ele está inserido. A gente realmente precisa ter muito cuidado, né? Situações acontecem com extrema frequência quando a gente está nesse ambiente virtual, né? Às vezes a internet cai, às vezes alguém passa atrás, um filho vem e aparece na câmera, acho que todos nós, de alguma maneira, um gato, enfim, um cachorro começa a latir, é barulho de obra, a gente está inserido dentro desse contexto que, infelizmente, a gente não tem como gerenciar todas as situações. Mas aí os comentários, o que a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse sentido, falar, poxa, você está atrapalhando demais a reunião, né, toda vez é assim, e trazer realmente uma exposição daquele servidor fora do normal para aquela situação, né? E também, né, Lanier, aquelas mensagens muito inadequadas fora de horário, com várias, digamos assim, reiterações, né? Então, eu estou num sábado, meio-dia, recebo mensagem da chefia, me solicitando algo para daqui eu entregar meia hora, né? Eu recebo mensagem na madrugada. Eu não estou falando aqui de situações pontuais em que a chefia, de alguma maneira, precisa fazer contato com o servidor para solicitar algo de extrema relevância, né? Que isso realmente pode acontecer, estando em teletrabalho ou fora dele, mas é algo que não vire uma rotina, que não seja corriqueiro, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Ou de repente falar, olha, eu estou mandando mensagem agora, que amanhã cedo, assim que você começar o expediente, já explica para o servidor, né? Não tem necessidade nenhuma. Agora, se a gente pode evitar, a gente não pode ter em mente que o teletrabalho, o servidor está disponível para o órgão 24 horas. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Basicamente, seriam esses, e aí seria assunto de outras lives. Já ia perguntar se o pessoal que está acompanhando tem interesse nesse assunto, porque eu particularmente acho extremamente importante, é algo novo para a maioria de nós, né? E a gente tem que se adaptar. A gente falou tanto assim de mudança, né? Daquilo que era de uma forma e depois mudou e não é mais aceito, não é mais tolerado. E a gente está vivendo nessa transição agora, não é mesmo, Michele? Bom, tem outra, eu vou pedir só para você ser breve para a gente não extrapolar o tempo. Tá bom, vamos lá. Mas tem mais 2 perguntas. A gente abriu uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram, da CGDF Oficial, e eu achei bem interessante, porque pode parecer simples, mas eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, pode ter essa dúvida. Como elogiar um ou uma colega de forma que não seja considerado assédio sexual? Na verdade, eu não vou dar a receita do bolo aqui, porque não tem, né? Como elogiar, mas é assim, Ilane, o que acontece? É como eu falei na própria apresentação.
eu acho que é um ambiente muito complicado da gente ter esse tipo de elogio. É lógico que, eventualmente, falar assim, nossa, de repente, você cortou o cabelo, ficou mais jovem, né? Que bom, tá parecendo mais disposta, tá bem. Então, assim, não tem o que falar. A gente sabe exatamente quando aquela cantada tem uma outra intenção, tem uma outra conotação. Um servidor mostra um vídeo, né, recebido no WhatsApp, que tem alguma situação que possa vir a constranger alguém, né, que tem algum cunho sexual, já fazendo alguma abordagem. Então, esses elogios são bem complicados, é uma linha tão tênue que eu sinceramente, oriento a não fazer. Né? Mas a gente sabe como, a gente conhece o perfil, a grande maioria dos nossos colegas sabe que tem umas pessoas que são mais fechadas, são mais tímidas, então a gente também conhece ali no nosso ambiente de trabalho o que a gente pode ou não falar. E eu acho que se a gente agir com profissionalismo, imaginando que a gente pode estar ali do outro lado recebendo aquilo e pode não ser bem recebido, já tendo dúvida, é melhor não fazer. Na dúvida, não faça. Eu acho que é uma dica ótima, né? Bom, para finalizar, a gente recebeu muitas perguntas interessantes. Algumas, inclusive, têm mais a ver com a segunda parte, que vai ser apresentada pela procuradora Camila, então eu vou deixar para a segunda parte. Mas tem uma aqui que fala o seguinte: é necessária a emissão de algum laudo profissional para reconhecer e concretizar o assédio? Olha, esse laudo eu desconheço. Que, na verdade, sendo vítima de assédio moral, né? Eu acho que é o moral, né? Que está se perguntando aí. Então. Eu acredito, né, que seja algum sintoma que a pessoa venha a ter por conta disso. Pode ser. Assim, na verdade, gerar um laudo dizendo que é exatamente em função dessa situação, eu acho que não é o caso, tá? Eu não sou do Subsaúde, não sei como é que eles fazem isso, mas eles têm todo um indicativo, todo um acompanhamento, inclusive individual e em grupo, que eles podem sim fechar algum diagnóstico. Mas, assim, se existe um laudo específico para essa temática e se feche dizendo que é assédio moral, acho muito complicado, porque eles estariam entrando numa seara que não seria deles. O que eles podem estar colocando é que a pessoa tem demonstrado alguns sintomas, né, e tem relatado situações que ela está atravessando no ambiente de trabalho. Isso, sim, poderia ser algo utilizado dentro de um procedimento administrativo disciplinar para corroborar com aquela situação, né, tendo em vista o afastamento, as dificuldades laborativas desenvolvidas, né, alguma patologia pelo servidor. Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Michele. Muito obrigada. A gente podia ficar a tarde inteira aqui falando sobre esse assunto. Espero que a gente possa voltar em outras oportunidades para continuar debatendo mais alguns recortes dentro desse tema. Mas muitíssimo obrigada pela sua colaboração, Michele. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Lanier, muito feliz, muito obrigada aí pelo apoio de todos os servidores aí da CGDF, em especial a Ascom e a Arim, né, e o apoio do Dr. Paulo também, então me sinto muito honrada, e agora estou muito curiosa para ver o que a doutora Camila trouxe para a gente também, tá? Um grande abraço, estou à disposição na Controladoria Geral para o que for necessário, assim como na Comissão Especial de Combate ao assédio, né? Muito obrigada, Michele.